Esse vídeo vai abençoar a sua vida de tal maneira que você vai perceber a partir de hoje no seu dia a dia e você vai notar o que eu vou falar aqui. Um dos vídeos mais interessantes que você vai ver no nosso canal, porque algumas pessoas, elas querem uma explicação se Deus é misericordioso, se Deus é amor, por que que ele então não dá o perdão, né? Você viu aí no título do vídeo que fez você clicar aqui, porque Deus quer que você aprenda isso, cresça espiritualmente, desenvolva espiritualmente e faça a diferença, até para você não ter dúvidas também e poder ajudar outras pessoas. E de tudo que nós vamos falar aqui, a gente sempre deixa o melhor para o final, porque eu diria que é a cereja do bolo. Então, veja o vídeo até o final, acompanhe aqui, você pode anotar, você vai crescer, você vai aprender. Por que que Deus, ele sendo amor, ele não perdoa o que aconteceu no céu quando houve a rebelião, onde o anjo de luz se transformou em Lúcifer, né, que significa anjo de luz, foram lançados do céu e aconteceu tudo que nós já sabemos. Muita gente pergunta isso. Se Deus é amor, por que que ele não perdoa Satanás e os seus anjos que foram expulsos do céu? Afinal, Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele mandou amar os inimigos, né? Parece até algo contraditório, perdoar quem nos ofende. Ele ensinou isso. Então, por que que Deus não faz o mesmo? E é o que você vai aprender no vídeo de hoje. Hoje nós vamos entender porque no mundo espiritual nós vamos entender à luz da Bíblia por que que o amor de Deus e o juízo de Deus andam juntos, tá? Que algumas pessoas não sabem. E porque o perdão de Deus não é para todos, e sim para quem se arrepende. Para quem se arrepende. Primeiro, o amor de Deus, ele não anula a justiça de Deus. Ele tem um amor, mas ele é um Deus justo. O Salmo 89, versículo 14, diz assim: justiça e direito são o fundamento do trono de Deus. Graça e verdade te precedem. Então você vê que Deus, ele é amor, mas Deus é justiça. O trono de Deus, ele é sustentado por dois pilares, o da justiça e do amor. Ele é sustentado pela justiça e pelo amor. Ele é um Deus amoroso, mas também é um Deus justo, e nós vemos isso na sua palavra. É um Deus que ama o bem, mas ele precisa odiar o mal. Porque para você fazer o bem, você tem que rejeitar o mal, você tem que odiar o mal. O amor de Deus não é eu diria, um sentimento frouxo, tá? O amor de Deus, ele é santo, ele é puro, ele é justo. E onde há justiça, o pecado tem que ser ignorado. Aonde há justiça, o pecado não pode permanecer ou prevalecer, porque foi aplicada ali a justiça de Deus. A justiça de Deus. E onde há justiça, há Deus, há a presença de Deus, e por isso não há espaço para o pecado. Um segundo ponto, que Satanás não pecou por fraqueza, mas ele pecou por rebelião, ele se rebelou contra Deus. Como eu disse no início, ele era um anjo de luz. Aliás, você que quer luz para a sua vida, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários a palavra-chave: eu quero luz. Porque Jesus é a luz. Lúcifer era um anjo de luz que se rebelou e se transformou em Lúcifer, né? Mas era um anjo de luz no céu. Você que quer luz, hoje Jesus é a nossa luz. Escreva aqui nos comentários, vamos trabalhar com essa palavra-chave para abençoar você e outras pessoas também. Então, Satanás não pecou por fraqueza, mas por rebelião. Isso está em Isaías, capítulo 14, versículo 12, que diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva.
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Então você vê aqui que Satanás não caiu por tentação, como Adão e Eva, por exemplo. Ele caiu por orgulho, ele caiu por rebeldia, ele desejou ser igual a Deus, E foi uma decisão fria, consciente, uma decisão definitiva, não de um ser humano limitado, tá? Não, mas de um anjo perfeito que via a glória de Deus face a face, todos os dias. Então você vai entendendo o peso da coisa. Não há arrependimento quando há orgulho absoluto. Quando o orgulho domina a pessoa, não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há mudança, não há salvação. Então ele não busca o perdão, ele não quer o perdão de Deus, porque não há arrependimento. Que interesse a pessoa tem no perdão? E aí já entramos no terceiro ponto, porque o perdão só existe onde há arrependimento. Não tem como existir o perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está aqui na palavra de Deus. Perceba que o perdão de Deus é um condicional. Se confessarmos, está condicionado a isso. Deus perdoa? Sim, Deus perdoa. Deus perdoa quem reconhece o erro. Deus perdoa quem se humilha. Deus perdoa quem se volta para Ele com sinceridade. Então, aquele que um dia foi um anjo de luz, não se arrepende, não vai se arrepender, não confessa, não busca restauração, porque já há uma profecia também sobre isso. O coração é um coração endurecido eternamente contra Deus, eternamente, não quer mudar e não vai mudar. Por isso que o perdão é impossível, não por falta do amor de Deus. E isso cabe a todos nós, não porque falta amor em Deus, não. O perdão não cabe para onde, ou não encaixa onde não há arrependimento. Por falta de arrependimento, não tem espaço para o perdão. Um outro ponto, o destino já está selado. Como eu disse, existe já uma profecia para aquele que era anjo de luz, ele e os demais que foram expulsos do céu, já existe uma profecia determinada. Em Mateus, capítulo 25, versículo 41, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer, já estava preparado, já havia a condenação determinada, a sentença já tinha sido decretada. Então nós vemos aqui que o inferno não foi criado para o homem, foi preparado para Lúcifer e os anjos que se rebelaram contra Deus. E esse é o resultado justo da rebelião deles. Deus não os destruiu imediatamente quando eles se rebelaram, porque ainda havia propósitos. Deus podia ter punido imediatamente, né? Mas ele é o acusador, o tentador, ele usa provar, ele quer afetar, ele quer atingir a criação de Deus. Ele quer que aqueles que nasceram para ser fiéis a Deus venham ser infiéis. Ele quer aperfeiçoar os que são fiéis, ele quer que eles se percam e estejam no mesmo lugar e recebam a mesma condenação que ele recebeu. Mas o fim dele já está decretado, como nós vemos aqui, e nada pode mudar isso. Um outro ponto importante, por isso que eu aconselho sempre você que vê aqui os vídeos e ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo, você não paga nada, é grátis, se inscreva se quiser, do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que vamos postar aqui, vamos ajudar você espiritualmente para que você faça diferença, tá bom?
e também você possa, claro, ajudar outras pessoas. Um outro ponto, o homem ainda pode ser perdoado porque há esperança de arrependimento. Então, se de um lado existe, no versículo que nós lemos, a condenação eterna, para o homem há o perdão e a salvação eterna, se ele quiser. Em Ezequiel diz, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Você vê o pensamento de Deus quando você lê a palavra. A diferença entre o homem e Lúcifer, que foi condenado, está na decisão de mudar.